Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. A vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Culpa, mas para todos aqueles que aceitaram que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para todos esses ou para aqueles que através dessa aceitação da palavra de Deus, do agir do Espírito Santo, abandonou o pecado, não pelas suas próprias forças, mas pela própria palavra e pelo agir de Deus através do Espírito Santo. Refere-se a Romanos 6, do 3 ao 5, onde já lemos, e ao fato de termos sido batizados na sua morte, o que fala da crucificação. É aonde que muitos estão enganados. Olha, desci as águas, aceitei Jesus, estou salvo, glória a Deus e aleluia. Que não andam segundo a carne, que não dependem da força, da capacidade ou de grandes esforços religiosos pessoais para vencer o pecado, mas segundo o Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos limites legais da obra concluída de Cristo. Nossa fé nessa obra concluída, ou seja, a cruz, assegura a ajuda do Espírito Santo, que assegura a vitória. Porque a lei, o que estamos a ponto de dar, é uma lei de Deus idealizada pela divindade na eternidade passada. 1 Pedro, do 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Essa lei de fato é a ordem estabelecida por Deus para a vitória do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, por que a lei do Espírito? A lei do Espírito não é a lei do homem nem a de Moisés, dada por Deus, de vida em Cristo Jesus, livrou-me do pecado, da morte. O Espírito Santo, ou seja, a maneira como o Espírito Santo opera. Toda vida vem de Cristo, mas por meio do Espírito Santo, João 16, do 13 ao 14. Todas as vezes que Paulo usa esse termo, ou um de seus derivados, ele se refere sem exceção ao que Cristo fez na cruz, o que torna esta vida possível. Deu-me uma vitória total. Essas são as duas leis mais poderosas do universo. Só a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é mais forte do que a lei do pecado e da morte. Isso significa, se o cristão tenta viver para Deus por alguma maneira, a parte da fé em Cristo e da cruz, ele está condenado a fracassar. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, aquele sob a lei tinha só uma força de vontade, que é lamentavelmente insuficiente. Assim, por mais que se esforçassem, eram incapazes de cumprir a lei naquele tempo, e a mesma incapacidade persiste atualmente. Qualquer pessoa que tenta viver para Deus por um sistema de leis está condenada ao fracasso, porque o Espírito Santo não agirá nessa condição. Muitos estão dizendo que é o agir do Espírito Santo, mas ele não pode agir aonde está implantado leis mosaicas, leis dos homens, doutrinas dos homens. Não há Espírito Santo, há outro Espírito, e esse Espírito procede da onde? De Satanás. Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado. Refere-se à condição de impotência do homem, incapaz de salvar-se, incapaz de cumprir até mesmo uma lei simples. E, portanto, em extrema necessidade de um Salvador. Isso significa que Cristo era realmente humano, conformado em aparência à carne, que é caracterizada pelo pecado. Ele, porém, era sem pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para expiar pelo pecado, destruiu seu poder e salvar e santificar suas vítimas. Destruiu o poder do pecado ao dar o seu corpo perfeito como sacrifício pelo pecado, o que tornou possível que o pecado fosse derrotado em nossa carne. Tudo isso por meio da cruz.
para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A lei, encontrando sua plena realização em nós, só pode ser feita pela fé em Cristo e pelo que Cristo fez por nós na cruz. Que não andamos segundo a carne, não segundo a nossa própria força e capacidade, mas segundo o Espírito. A palavra andar refere-se à maneira pela qual ordenamos nossa vida. Quando colocamos nossa fé em Cristo e na cruz, entendendo que todas as coisas nos vêm de Deus por meio da cruz, sempre fazendo dela objeto de nossa fé, o Espírito Santo pode, então, operar poderosamente em nós, produzindo o fruto do Espírito, isto é, o que andar segundo o Espírito realmente significa. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Fala dos cristãos tentando viver para o Senhor por meios à parte da fé da cruz de Cristo. Mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Aqueles que colocam sua fé em Cristo e na cruz fazem isso excluindo tudo mais. Eles fazem o que o Espírito deseja, que é o único modo de operar a vitória.